Ele dormiu no chão de um porão, lavou pratos por moedas, fracassou quando achou que tinha vencido e, mesmo assim, se tornou bilionário. Você já parou para pensar no que realmente separa alguém que sonha de alguém que conquista? A diferença não está no talento, não está na sorte e definitivamente não está nas circunstâncias do nascimento. A diferença está em uma decisão. Uma única decisão que muda tudo. A decisão de que a sua história atual não é a sua história final. Esta é a história de Marcus Shen, mas poderia ser a sua história. Poderia ser a minha, porque no final das contas, todos nós começamos de algum lugar, e esse lugar não determina onde vamos terminar. Marcus nasceu em uma pequena vila no interior da China, em 1975. Não havia carros de luxo, não havia jatos particulares, havia apenas poeira, suor e a luta diária pela sobrevivência. Seu pai era agricultor, sua mãe costurava roupas para famílias mais abastadas da região, trabalhando até altas horas da noite sob a luz fraca de uma lamparina a querosene. A casa onde Marcus cresceu tinha apenas 2 cômodos. Ele dividia o espaço com 3 irmãos mais novos. Não havia água encanada, não havia eletricidade constante e, definitivamente, não havia perspectiva de algo melhor. Mas Marcus tinha algo que o dinheiro não podia comprar: uma mãe que acreditava. Todas as noites, enquanto costurava sobre aquela luz fraca, ela dizia: Marcus, você vê essas roupas que faço para os ricos? Um dia você vai usar roupas ainda melhores, mas não porque alguém te deu, porque você conquistou. Aos 7 anos, Marcus acordava às 5 da manhã. Antes da escola, ajudava o pai na plantação. Depois da escola, vendia frutas na feira local. À noite, sobre a mesma lamparina onde sua mãe costurava, ele estudava. Seus cadernos eram feitos de papel reciclado. Seus lápis eram tocos gastos que outras crianças jogavam fora. Mas ele estudava. E enquanto estudava, ele sonhava. Aos 16 anos, Marcus teve que tomar a primeira grande decisão da sua vida. A família enfrentava uma crise devastadora. A colheita havia sido destruída por uma tempestade. Não havia dinheiro para comida, muito menos para a educação. Numa noite silenciosa, o pai se aproximou e disse: Marcus, você é o mais velho. Preciso que você abandone a escola e vá trabalhar na cidade para ajudar a família. Marcus lembra desse momento como se fosse ontem. Ele tinha 2 opções: aceitar o destino que lhe foi dado ou lutar por um destino diferente. A maioria teria aceitado, afinal, parecia o certo a fazer. Mas Marcus fez algo diferente. Ele respondeu: me dê 6 meses. Vou para a cidade, mas não vou abandonar os estudos. Vou trabalhar de dia, estudar à noite e enviar dinheiro para casa. Em 6 meses, vou provar que podemos ter os 2. Era uma promessa ousada, feita por um garoto de 16 anos que não tinha nada além de determinação. Marcus chegou à cidade com o equivalente a $10 no bolso. Sua primeira casa foi o porão de um restaurante onde conseguiu emprego lavando pratos. O dono permitia que ele dormisse ali em troca de trabalho extra. Ele acordava às 4 da manhã, limpava o restaurante, preparava os ingredientes. Quando o restaurante abria, lavava pratos até às 2 da tarde. Depois, corria para a biblioteca pública, onde estudava até às 6. Voltava para o restaurante, lavava pratos até meia-noite. 4 horas de sono. 20 horas de trabalho e estudo, todos os dias, por 6 meses. E ao final desses 6 meses, Marcus não apenas enviou dinheiro para casa, ele passou no Exame Nacional de Admissão Universitária com uma das maiores notas da província. Ganhou uma bolsa integral para estudar engenharia elétrica na Universidade de Pequim. Quando recebeu a notícia, estava no porão do restaurante, exausto, sujo. Com as mãos trêmulas, segurou o papel e chorou. Não de alívio, mas de consciência.
Ali, ele provou algo para si mesmo. Era possível. A universidade deveria ter sido mais fácil, mas não foi. Marcos chegou como um estranho em outro mundo. Colegas de famílias ricas, computadores próprios, roupas de marca, conexões. Marcos tinha uma mochila velha e o mesmo par de sapatos furado há 3 anos. Nos primeiros meses, ele não se encaixava. Era o garoto do interior, o garoto pobre. Enquanto outros jantavam fora, ele comia arroz com vegetais. Enquanto outros dormiam, ele estudava. Ele poderia ter desistido, mas fez o que sempre fez. Transformou desvantagem em vantagem. Acordava às 5 da manhã, ia ao laboratório antes de todos, aprendia tudo o que podia. Foi ali que descobriu a internet. E enquanto muitos viam entretenimento, Marcos viu oportunidade. Numa noite silenciosa na biblioteca, leu sobre empresas surgindo do nada nos Estados Unidos e pensou: se eles podem fazer isso lá, por que não aqui? Naquela noite, ele não dormiu. Escreveu um plano de negócios em um caderno velho, sem dinheiro, sem contatos, sem experiência, mas com visão. Aos 21 anos, lançou sua primeira empresa, Dragon Connect. Os primeiros meses foram intensos. Depois, veio a crise asiática de 1997. Investidores sumiram, clientes cancelaram, o dinheiro acabou. Marcos viu tudo desmoronar. Teve que vender os computadores, demitir os sócios, voltar a trabalhar em restaurante. Aos 23 anos, estava endividado, sem empresa, sem direção. Foi quando quase desistiu. Ligou para a mãe, chorando. Disse que havia falhado. Ela respondeu: Marcos, eu nunca disse que seria fácil, mas a diferença entre quem vence e quem desiste é simples. Quem vence se levanta mais uma vez. Essas palavras o salvaram. 2 anos pagando dívidas, 2 anos estudando erros, 2 anos se preparando. Em 2000, nasceu Chainlink. Dessa vez, focada em pessoas, em problemas reais. Marcos foi para o interior. Visitou fábricas esquecidas. Trabalhou de graça para provar valor. Resultado: clientes, crescimento, escala. Em poucos anos, 50 milhões por ano. Depois, centenas de milhões. Mas o maior desafio veio depois: liderança. Quase perdeu tudo. Quase perdeu a empresa. Quase perdeu o controle. Quando tentaram tirá-lo do cargo, ele pediu 1 ano. E mudou. Aprendeu. Ouviu. Cresceu. Em 2008, a empresa valia 500 milhões. Em 2011, ele vendeu por 800 milhões. E recomeçou. Arriscou quase tudo em Payflow. 3 anos difíceis. 400 milhões queimados. Dúvida, medo, pressão. Até que funcionou. 100 milhões de usuários. 500 milhões. 1 bilhão. Em 2019, IPO. Avaliação de 150 bilhões. Hoje, Marcos é bilionário. Mas quando perguntam o que é sucesso, ele responde: o sucesso aconteceu quando decidi não parar. Ele fala da vila, da universidade que construiu, das bolsas, das vidas que tocou, e deixa 7 princípios. 1. Sua origem não é seu destino. 2. Trabalho duro não é opcional. 3. Fracasso é professor. 4. Invista em si mesmo. 5. Cresça com pessoas melhores. 6. Integridade é inegociável. 7. Sucesso sem propósito é vazio. E termina dizendo: se você está ouvindo isso, talvez essa história seja para você. Não será fácil, mas será possível. A pergunta não é se você pode. A pergunta é: você vai? Porque sua jornada começa agora. Se inscreva no canal, porque assim você conseguirá ter acesso a mais vídeos para alcançar seus objetivos diariamente.